Então eu quero começar a noite de hoje convidando você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, no verso 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe esse Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. E disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que se cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Aleluia. Quero que você feche seus olhos. Amigo Jesus, eu peço ao Senhor essa noite que o Senhor possa conduzir cada tempo aqui dessa reunião, Jesus. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, aos nossos ouvidos, mas principalmente ao nosso espírito aqui essa noite. Fala ao nosso espírito, Jesus. E em todos os lugares onde existe morte, eu rogo ao Senhor essa noite para que o Senhor derrame vida através daquele que é o único digno de ressuscitar, que é o teu Espírito Santo. Espírito Santo, doce amigo, o Senhor é o convidado de honra, nós te entronizamos aqui. Colocamos um trono para que o Senhor se assente. O Senhor é o primeiro dessa reunião, Jesus. Na verdade, tudo isso aqui está acontecendo na noite de hoje. Não é por absolutamente nenhuma outra razão que não seja prestar-lhe adoração. Ainda que por muitas pessoas e por muitos motivos diferentes, nós nos reunimos. Mas a verdade é que intrinsecamente, o que nos traz a um lugar de adoração é adorar aquele que vive eternamente, que é o Senhor. E nós oramos aqui para que o Senhor tenha a liberdade plena sobre as nossas vidas nessa noite. Te entregamos os nossos corações, os nossos ouvidos. Pedimos ao Senhor essa noite para que o Senhor elimine dos nossos ouvidos todo comichão, todo demônio, Senhor, que tenta roubar a Tua palavra nas nossas vidas. Pedimos ao Senhor essa noite para que o Senhor construa em nós, construa em dentro de nós verdades inabaláveis sobre o Senhor. E eu creio que toda honra e glória será sua e somente sua, em nome de Jesus. Amém? Semana passada, nós falamos sobre quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, o Espírito Santo não é um arrepio ou uma experiência. As pessoas diminuem o Espírito Santo dizendo: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E às vezes as pessoas não entendem que a terceira pessoa da Trindade diz respeito à terceira revelação de um Deus que é em 3 em 1. Então não existe parte mais importante ou menos importante. Existe a faceta de revelação que ele carrega. A primeira faceta de revelação de Deus está em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Essa é a faceta paternal de Deus, a faceta criadora de Deus. A segunda faceta de Deus está na cruz. João 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está falando de Jesus, a cruz que nos redimiu, e essa é a segunda faceta de Deus. Agora, a terceira faceta de Deus é o Espírito Santo. Jesus disse, e talvez se fosse outro dizendo, a gente não acreditava tanto, mas Jesus disse: é bom que eu vá para que Ele venha, porque tem coisas que eu quero falar para vocês, mas vocês não podem suportar agora, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele vos convencerá de tudo. Então, a terceira revelação de Deus na terra para o homem
é o Espírito Santo. O que as pessoas não entendem ou não conseguem absorver é porque na nossa linguagem terrena talvez a gente tente decifrar esse código genético de Deus, como se houvessem 3 partes, quando na verdade não existe. Deus é 3 em 1. E se você quer saber um pouco mais sobre isso, vai pedir para Ele. A gente não tem explicação. O que a gente sabe é isso. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. Ele tem uma personalidade. A Bíblia vai mostrar que existem 4 características básicas que separam Deus dos homens. A primeira, onisciência. Deus sabe de tudo. Onipresença. Deus está em todos os lugares. Onipotência. Deus tem todo o poder. E a eternidade. Nenhum de nós aqui temos esses 4 atributos. Só Deus. Na revelação de Deus Pai, de Jesus o nosso Senhor e o Espírito Santo. Então esses atributos incomunicáveis de Deus faz com que o Espírito Santo seja com Jesus e com Deus Pai um só. Dito isso, para que a gente não gaste muito tempo voltando naquilo que falamos semana passada, a grande pergunta a se fazer é se ele é uma pessoa importante, a ponto do próprio Jesus dizer, é melhor que eu vá para que ele venha. A grande pergunta é como eu posso acessar então essa pessoa importante? O que eu preciso de fazer para que eu seja alguém comunicável com Ele e Ele comigo? Porque o grande desafio do Espírito Santo não é saber quem Ele é saber como nós podemos encontrar na nossa jornada cristã, na nossa caminhada espiritual, como nós podemos ter acesso a alguém que é tão precioso, que é tão importante, e que a Bíblia diz que foi selado dentro de nós. E a gente começa com esse texto de Atos aqui, porque aqui Paulo está chegando numa igreja, talvez uma das igrejas mais importantes do Novo Testamento, a igreja de Éfeso. Para que vocês tenham ideia, a conversão dos cristãos em Éfeso foi tão poderosa, que Paulo foi açoitado algumas vezes naquele lugar. Existia, na cultura antiga, no mundo antigo, uma das 8 maravilhas do mundo, 7 maravilhas, 8 maravilhas que existiam, das construções, uma das construções era o templo da deusa Diana, que estava em Éfeso. A cultura era tão forte naquele lugar para adoração a Diana, que quando Paulo chega naquele lugar, ele encontra muita resistência para pregar o evangelho. Ao mesmo tempo que ele tem resistência para pregar o evangelho, ele começa a encontrar milagres e afirmações de Deus sobre o plano divino naquele lugar, e uma igreja que começou perseguida, se torna um expoente da igreja cristã no mundo antigo. Éfeso era uma das grandes igrejas. Quando Paulo chega lá, Apolo já tinha passado em Éfeso, ele pregava Jesus ressuscitado, e as pessoas aceitavam a mensagem de Jesus. A pergunta que Paulo diz, quando eles ouvem o evangelho, é: vocês receberam o Espírito Santo? Paulo não perguntou: vocês receberam o evangelho de João para ler, para você que converteu agora, para ler? Você recebeu um contato de alguém? Você recebeu uns primeiros passos, um curso de start, como iniciar a sua jornada? A pergunta de Paulo foi muito contundente e revela a prioridade do evangelho para Paulo. Ele está dizendo: por acaso vocês receberam o Espírito Santo? E por trás dessa pergunta, tem muitas doutrinas que podem ser explicadas, como por exemplo, alguém, segundo os apóstolos, que não recebeu o Espírito Santo na sua jornada, não consegue cumprir sua jornada. Sem o Espírito Santo, não existe pleno arrependimento. Nós olhamos para a nossa vida e nós não temos força completamente em nós para vencer o pecado. Nós não temos a capacidade plena de crer que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia diz que quem traz o dom da fé é o Espírito Santo. Sem fé, sem o Espírito Santo, fatalmente a gente não vai conseguir caminhar por muito tempo acreditando no retorno de Jesus. Então o Espírito Santo é a parte mais importante do Evangelho segundo o apóstolo Paulo. Segundo Jesus,
é melhor que eu vá para que ele venha. Então, o evangelho, depois que Jesus ressuscita dos mortos, ele só é completo então, ele só está na sua plenitude quando há a presença do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a prioridade zero dos apóstolos. Sem o Espírito Santo não existia evangelho para eles. Pergunto, se o Espírito Santo era alguém tão importante para esses homens, por que ele não é para a gente? Apesar de ser acessível o Espírito Santo a todos nós precisamos caminhar com Ele. E à medida que vamos caminhando com o Espírito Santo, nós vamos descobrindo um pouco mais da presença dEle. À medida que nós vamos caminhando com Ele, nós vamos descobrindo camadas de revelação, de intimidade com Ele. Entenda uma coisa, o Espírito Santo, Ele pode ser o seu amigo. Amém? Amém? O Espírito Santo pode ser o seu amigo. A verdade é que ele quer ser seu amigo. E ser amigo não é aquele cara que vai te dar um abraço, um beijinho, mas é alguém que vai pegar na sua mão e vai te conduzir, vai te levar ao propósito que Deus sonhou que você fizesse aqui na terra, quando sonhou com você na eternidade. Ele vai ser alguém completamente comprometido com a missão que Deus te entregou na eternidade. Esse cara é seu amigo. Se ele é tão importante e ele se dispõe a ser meu amigo, como nós podemos acessar essa pessoa tão importante? E talvez você se pergunte, pastor, se eu jejuar muito e orar muito, será que eu consigo? Pastor, se eu abrir mão de tudo, será que eu consigo? Eu quero essa noite descortinar algumas camadas de revelação do Espírito Santo. À medida que você está ouvindo isso aqui que eu vou dizer para você essa noite, eu quero que você comece a se colocar nessas camadas, se localizar nessas camadas, para que você e eu possamos entender que conhecer o Espírito Santo não é uma mera revelação, agora eu conheço, não. É à medida que caminhamos, nós vamos conhecendo Ele um pouco mais. À medida que nós vamos nos relacionando com Ele, nós vamos conhecendo Ele um pouco mais. E talvez se você está aqui hoje e nunca conseguiu conversar com Ele, eu quero te dizer uma coisa. Hoje pode ser o dia de uma mudança sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Atos, capítulo 1, verso 13, eu queria que você abrisse comigo. Atos, capítulo 1, verso 13. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achando-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus. Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho do Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Amém? Olha aqui para mim antes da gente continuar. Nós estamos falando do momento onde Jesus está ascendendo aos céus. A Bíblia está dizendo aqui em Atos capítulo 1, que Jesus andou por 40 dias, ele andou ressuscitado no meio do povo. Ele apareceu por mais de 500 pessoas, dando sinais da sua ressurreição. No 40º dia, Jesus sobe aos céus. Diante dos olhos das pessoas, Jesus sobe aos céus. E quando ele está subindo aos céus, duas testemunhas começam a dizer: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, vocês vão ver descer. Então não se preocupem com o que vocês estão vendo. E a mensagem de Jesus era: esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então agora Jesus já tinha ascendido aos céus. E agora eles estão vendo Jesus no Monte das Oliveiras subindo. Quando Jesus se acende, eles começam a se dispersar, a multidão se dispersa. E eles vão para a casa aonde eles estavam hospedados. Então ali aqui nesse texto eles estão chegando em casa. E ali eles começam um turno de oração. Eles começam a orar. E começam a orar. E começam a orar. E começam a orar. Por 10 dias. Eles oravam. Até que no 10º dia, e agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 2, no verso 1. Chegando o dia de Pentecostes,
estavam todos reunidos num só lugar. Qual lugar? Esse lugar, o cenáculo, a parte de cima de uma casa. Estavam reunidos nesse lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa que eles estavam assentados. Viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aleluia? Pode dizer um amém por isso? Qual é a primeira forma, qual é a primeira camada de acesso do Espírito Santo? Oração. Ninguém pode acessar o Espírito Santo se não entender que o Espírito Santo ele é acessado pelo Espírito e não pela carne. Ninguém consegue acessar o Espírito Santo se não entender que a verdadeira adoração, ela flui do Espírito e não da sua carne. Por isso que nós, ainda que levantemos as nossas mãos e adoremos ao Senhor, se o nosso espírito não estiver conectado com o Senhor em oração, não há ação do Espírito Santo. Pastor, como que eu posso conectar o meu espírito? Quando eu mortifico a minha carne. Só há uma barreira, na verdade 2 barreiras, que te impedem acessar espiritualmente o que o Espírito Santo tem para a sua vida. A primeira barreira e mais difícil de todas, a sua própria carne. Vai me dizer que quando um dia você se comprometeu em orar, e você dobrou seu joelho, e você começou a orar, de repente os seus pensamentos começaram a borbulhar dentro de você. Você lembrou da sua tia-avó, que você não fala com ela tem 2 anos. Você lembrou que você tem que dar ração para o seu cachorro. Você lembrou de responder o WhatsApp, que tinha 5 dias que você não abria para responder as mensagens atrasadas. Você lembrou que você tem que comprometeu com alguém de sair na sexta-feira à noite e não deu resposta ainda. Seus pensamentos começam a borbulhar dentro de você. E eu vou te dar uma dica. Sabe quanto tempo isso dura? 15 minutos. Entre 15 e 30 minutos, isso passa dentro de você. Mas se você não conseguir ficar 15 minutos ali, dizendo, eu vou morrer para minha carne, meu compromisso é com o Senhor, e eu quero ali entrar na tua presença, Senhor, me deixa entrar na tua presença. Não é sobre o que você fala, irmão. A Bíblia diz em Mateus 6,6, entra para dentro do teu secreto, que o Pai que te vê, te recompensará. A Bíblia não está dizendo sobre o que o Pai ouve o que você está dizendo. A Bíblia diz que o Pai está vendo a sua ação de estar ali com Ele. Não é sobre o que você está falando, mas a sua disposição de pagar um preço para estar ali. Não pense em você, não pense a mim mesmo, que o Espírito Santo é de graça. Existe um preço para conhecer o Espírito Santo. E se você não tem disposição de matar a sua carne para conhecer o Espírito Santo, então viva a sua vida como você decide viver. Mas nós nunca vamos romper relacionamento com o Senhor, nós nunca vamos avançar no relacionamento com o Senhor, se nós não gastamos tempo orando. A primeira barreira é a sua carne, e a segunda é a sua alma. Porque depois que você mata a carne, a sua alma começa a gritar dentro de você. Seu telefone não toca o dia inteiro, você começa a orar, o telefone toca. Você começa a orar, o WhatsApp começa a pipocar. Todos os grupos chegam mensagem. E não sei o que acontece, você ignora esse WhatsApp o dia inteiro. Mas na hora que você está orando, parece que tem um senso de urgência dentro de você dizendo, responde. É importante, é importante. É importante, é importante. E aí você se desconecta. Por quê? Porque ali você definiu o que é mais importante para você. Se a sua alma e seu senso de urgência, ou se a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Está entendendo? Amém? 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 Fala para quem está do seu lado, você vai romper em oração a partir de hoje. As pessoas pensam, pastor, eu tenho que orar quanto tempo? Quanto tempo você precisa para romper a sua carne e sua alma?
Eu vou marcar 30 minutos, talvez 30 minutos é até muito para você. Ou talvez é pouco, eu não sei. Quanto tempo você leva para matar a sua carne, para calar a voz que fala no seu ouvido? Para parar de dizer, Deus, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo, e vai me dando, e vai me dando. E aí mistura aquilo que você está pedindo com a frustração do que não recebeu. E nada acontece, e você levanta frustrado, porque nada aconteceu. Chega uma hora na presença do Espírito Santo, aonde eu e você entramos nesse lugar, aonde nós já não precisamos falar, porque agora nós precisamos, entrando num lugar onde agora nós começamos a ouvir o Espírito Santo. Quer saber como você vai levantar do seu devocional? É simples, quando você ouvir a Deus, porque o mais importante na sua vida não é falar com Deus, o mais importante da sua vida é ouvir a Deus. Um homem transformado não é um homem que fala com Deus. Um homem transformado é um homem que ouve a Deus. Atos, capítulo 10, tem uma passagem importante. Eu queria ler com você. Abre comigo, Atos 10. Versículo 9. Atos 10, capítulo 9, Atos 10, versículo 9, diz assim: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, se aproximou da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer, e enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto, e algo semelhante a um grande lençol descia à terra, preso nas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mata e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E a voz pela segunda vez disse: não chame de impuro o que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Presta atenção em mim agora. Segundo a cultura judaica, um homem não poderia comer animais impuros. Eu não vou te dar toda a descrição do que fazia um animal impuro, mas carne remosa, animais que rastejam, animais que não ruminam, esses tipos de animais não poderiam ser servidos como alimento para um judeu. Mas agora, Pedro, ainda sendo judeu em sua origem, a Bíblia diz que ele vê uma visão espiritual de um lençol aberto com todo tipo de animal impuro, e uma voz do céu dizia: mata e come, ou seja, fere os costumes que você aprendeu desde criança. Fere, rompe com os costumes que você aprendeu desde criança. E Pedro diz: jamais, não vou fazer isso. Você está ficando doido, perdeu o juízo, Deus. Não posso fazer isso. Mas esse era um aviso. Então a gente vai continuar com esse aviso, agora para te fazer entender o que Deus queria dizer para ele. Abre para mim no versículo 44 desse mesmo texto. Pedro chega agora na casa de Cornélio. Enquanto Pedro está tendo essa visão, Cornélio recebe a visita de um anjo. Cornélio era italiano, ou seja, gentil, não tinha parte com o evangelho até aquele ponto. Então Deus diz para Pedro: Pedro, o que você diz que é impuro, eu estou dizendo que foi purificado por mim. Pedro diz: mas eu não sou capaz de me alimentar disso. Mas Deus não estava querendo que ele comesse, ele estava querendo que ele entendesse que aquilo que estava impuro segundo a sua cultura, não era impuro segundo a direção do Espírito Santo. Então agora Pedro, entendendo essa verdade, ele vai para a casa de Cornélio, que era um gentil. E a Bíblia diz que quando ele começa a pregar na casa de Cornélio, que era um gentil, versículo 44. Enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem.
Os judeus convertidos vieram com Pedro e ficaram admirados de que o dom do Espírito fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Eu preciso orar, sim. Mas existe um lugar, uma segunda camada para que eu conheça o Espírito Santo, que depois da minha oração vai buscar em mim a minha renúncia. Um homem que não aprendeu a renunciar por uma presença, não tem o direito de desfrutar dessa presença. Se sua esposa, seu esposo está aí do seu lado, você sabe tão bem quanto eu, que você abre mão de todas as outras pessoas do mundo, por causa dessa pessoa. Assim também é o Espírito Santo. Se eu e você não abrimos mão das nossas razões, do nosso orgulho, se nós não abrimos mão das nossas vaidades, das nossas opiniões, das nossas escolhas, em prol de uma presença, nós não estamos prontos para desfrutar dessa presença. A pergunta que eu quero fazer para você aqui hoje seria: você já abriu mão de quê para ter um relacionamento com Deus? Talvez você não conseguiu abrir mão nem do seu almoço para buscar a Deus. Talvez você não consegue fazer jejum nem da sua língua. Eu não vou falar mal de ninguém durante 24 horas. Você não consegue. Ezequiel 47 fala sobre uma visão que o profeta tem. E a Bíblia diz que esse profeta está de beirada de um rio. E existe um anjo que vai medindo 1000 e 1000 côvados e vai pegando ele pela mão. E a Bíblia diz que o profeta vai andando nas águas. E a Bíblia diz que existiam durante um tempo águas que davam nos tornozelos, depois águas que davam nos joelhos, depois águas que davam na cintura, e existiam águas que já não se podia passar mais. Então o anjo está mostrando para o profeta que existe uma progressão de relacionamento com o Senhor. Ou seja, não é o quanto você tem do Espírito Santo, mas o quanto o Espírito Santo tem de você. O quanto você está disposto a abrir mão de você para que ele possa preencher você. Está entendendo? Não adianta você chegar aqui para mim e dizer: pastor, eu quero mais do Espírito Santo. O Espírito Santo dizendo: tudo bem, abre espaço para que eu entre. Abra espaço na sua agenda, abra espaço no seu coração, abra espaço na sua falta de perdão, abra espaço na sua opinião, abra espaço para que eu entre, porque eu não posso preencher aquilo que já está cheio. Então nós oramos, mas chega um lugar onde nós precisamos aprender a renunciar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão muito calados. Amém? Pergunta para o irmão: você está feliz, irmão? O pastor está te deixando feliz? Espero que não. Espero que não. Existe uma camada que você vai precisar romper, se você quer mais do Espírito Santo. A terceira camada está em 2 Crônicas. Queria que você abrisse comigo. Abre comigo, 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 12. E os levitas que eram cantores, todos eles, de Asaf, de Emã, de Jedutum, e dos seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios, com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam trombetas. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando o Senhor, e levantando eles uma voz como trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando o Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre.
Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Atos, capítulo 13, verso 2 diz: enquanto a igreja adorava o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, para que a obra que eu vos tenho chamado. Enquanto a igreja adorava, o Espírito Santo teve liberdade de agir no meio da igreja. Jesus disse: a verdadeira adoração é feita em espírito e em verdade. Então existe uma camada de relacionamento com o Senhor, que nós alcançamos quando oramos. Existe uma camada que buscamos e recebemos quando renunciamos. Mas existe uma camada que recebemos de Deus quando adoramos a Deus. Eu não sei, talvez você já sentiu isso. Em algum momento o louvor estava tocando e de repente aquelas palavras parecem que foram como flechas no seu coração. De repente uma lágrima escorre e aquele sentimento de angústia que estava dentro de você simplesmente vai embora. E talvez você diga: por que esses meninos não tocam todos os dias para mim? E você atribua adoração a cânticos. Mas a verdadeira adoração não é os cânticos. Sua verdadeira adoração é quando você abre espaço na sua agenda para dizer: Deus, eu não estou aqui para te pedir nada. Eu estou aqui só para te agradecer. Eu não tenho tudo o que eu preciso, mas eu sou feliz com a parte que o Senhor já me deu até aqui. Então eu louvo o teu nome, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre, porque eu era para estar morto, mas eu estou vivo, porque o Senhor me resgatou do império das trevas, porque o Senhor pagou o preço no meu lugar. Então eu quero dizer, Senhor, que o Senhor é bom na minha vida. O Senhor é bom na minha vida. O Senhor é exaltado, o teu nome dura para sempre. O teu nome é o mais alto, o teu nome é o que está acima de todos os nomes. O teu nome é poderoso, e é poderoso para mudar a minha realidade. E ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, eu quero te agradecer por coisas que eu não estou vendo, porque eu sei que maior é aquele que em tenho crido do que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos. Não há nada que atraia mais a atenção de Deus do que um homem com o coração quebrado. Não há nada que atraia mais a presença do Espírito Santo do que um homem com o coração quebrado. Um homem que diz: Deus, eu não posso sozinho. Eu não posso sozinho. A pergunta é: qual foi a última vez que você teve coragem de dizer: eu não sou suficiente? Nós vivemos em uma sociedade onde, se você disser isso, você vai ser julgado de incompetente, de fracassado. De fraco. Mas a Bíblia diz que Deus confunde os sábios, confunde os fortes, confundem os inteligentes. Como Deus faz isso? Senão pela presença do Espírito Santo. A Bíblia diz de um menino de 13, 14 anos, que foi lutar com um gigante de guerra, de 3 metros de altura, maior do que eu, irmão. O cara era maior do que eu, armado até nos dentes. Mas sabe quem era esse menino? Talvez você saiba. O que você não saiba é que antes desse menino chegar ao ambiente de batalha, por muitas e muitas vezes na sua juventude, num lugar sozinho e solitário com poucas ovelhas, ele adorava a Deus e buscava a presença de Deus, quando ninguém mais estava vendo ele. Alguns estudiosos dizem que o Salmo 23, todo mundo aqui conhece o Salmo 23? Levanta a mão aí para mim. Quem sabe o Salmo 23 de cor, levanta a mão aí para mim. Glória a Deus pelos crentes da escola dominical. Glória a Deus. Olha para quem, levanta a mão para mim. Dá uma olhada para o irmão que está do seu lado aí. Dá um sorriso para ele. Sabe aquele olhar? Agora você desconta, dá aquele olhar assim.
Vai estudar a Bíblia, irmão. Vai estudar a Bíblia. Alguns estudiosos dizem que foi com 13, 14 anos, com as poucas ovelhas do seu pai, nos campos sozinho, que ele compôs: o Senhor é o meu pastor, em nada eu terei falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Às vezes você pensa assim: como que aquele menino venceu um gigante? É claro, ele estava cheio do poder de Deus. Ele mesmo diz: tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Deus vivo. Como que esse menino tinha convicção que estava indo em nome do Deus vivo? Simples, ele conhecia esse Deus vivo. Talvez o que nós precisemos é, diante das nossas guerras, nós fazemos essas mesmas declarações e dizer: tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Deus vivo. Vocês não vão me abalar mais. O que nos falta de verdade não é ousadia, porque eu já vi muito maluco subir na cadeira, fazer declaração profética, mas não ser amigo do Espírito Santo. Fala para quem está do seu lado: o Espírito Santo quer ser seu amigo. Então, para acessá-lo, orando, renunciando e adorando. Mas existe um lugar onde Ele também quer se revelar a você. E talvez essa seja a condensação de tudo que eu quero dizer para vocês aqui hoje. Abra comigo em Lucas capítulo 9 agora. Tem um texto estranho aqui na palavra, se é que eu posso dizer isso. Lucas 9, versículo 51. Aproximando-se o tempo em que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer preparativos. Mas o povo dali não recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, ó que loucura, né? Queres que façamos cair fogo do céu para destruir essa galera? Mas Jesus repreendeu dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas veio para salvá-los. E foram para outro povoado. Existe um lugar aqui onde Jesus está chegando, e as pessoas não querem receber Ele. Imagina Jesus tocar na porta da sua casa e dizendo: me dá um pouco d'água. Eu vou dizer, Ele faz isso, tá? O pastor está ficando doido, Jesus está lá no céu. A Bíblia diz que vai chegar um dia diante dele, que Ele vai dizer assim: entra, meus filhos amados, porque quando eu tive fome, me deste de comer, quando eu tive sede, me deste de beber. E as pessoas vão perguntar: quando foi que te fizemos isso? Quando fizeram para um pequenino meu. Então, Jesus pode, em forma de pequeninos, tocar lá na sua casa e pedir um prato de comida. Mas aqui, ele chega no povoado, e o povoado não dá importância ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não dá a devida importância. Que loucura! Jesus, que por causa da mulher samaritana já estava vivendo ali e passando parte do seu ministério ali, curando enfermos, agora ele não é recebido mais. Jesus queria passar naquele lugar
e não deram a devida importância para ele. Sabe o que a gente aprende aqui? O Espírito Santo não se revela para pessoas que não dão a devida importância para ele. Você pode perguntar para quem está do seu lado qual é o lugar na sua vida que o Espírito Santo ocupa essa noite. Qual é o lugar? Qual foi o dia que você dobrou seu joelho e disse: Senhor, eu quero te conhecer. Um pouco mais, eu quero te conhecer. O Espírito Santo não se revela para quem não é importante, para quem não acredita que ele seja importante. O Espírito Santo não se revela da forma como nós queremos que ele se revele. Existem pessoas que acham que o Espírito Santo é poder. Eu senti o Espírito Santo lá na igreja hoje. Como, irmão? Veio uma irmãzinha no coque e me revelou meu CPF. Era o Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. Pode até ser, porque eu não estou julgando, que o Espírito Santo possa fazer isso na sua vida. Mas sabe o que eu quero dizer? Que um abraço pode ser a manifestação do Espírito Santo na sua vida. Que uma palavra de conhecimento pode ser a presença do Espírito Santo na sua vida. Que um aperto de mão da pessoa certa, na hora certa, pode ser a presença do Espírito Santo na sua vida. E muitos de nós subestimamos a presença do Espírito Santo, pautado nas nossas frustrações, ou nas nossas expectativas de como o Espírito Santo deve se manifestar. É como se nós quiséssemos dizer para o Espírito Santo: eu só acredito que o Senhor veio no culto se eu chorar. Se eu não chorei, não teve Espírito Santo. Se a palavra não foi do jeito que eu pensei, não foi o Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez o Espírito Santo te trouxe aqui só para você sentar no lugar onde você está e olhar para a pessoa que você está olhando e receber dela algum tipo de informação de cumprimento. Eu não sei. O que eu sei é que eu não posso julgar a presença do Espírito Santo na vida de ninguém e em culto nenhum, porque o culto não é para mim, o culto é para Ele. Só que nós subestimamos. Nós achamos que se o culto não tiver todo mundo no chão chorando, então o Espírito Santo não foi, aquela presença toda. Eu falo de mim. Quantas vezes eu saio daqui frustrado? Eu queria mais, Senhor, eu queria mais, Senhor, eu queria mais, Senhor. E o Senhor me disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa manhã, nós acordamos lá em casa cedo, que lá em casa é cedo que eu falo é 6 horas da manhã. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus, né? Quem gosta de acordar às 6 horas da manhã? Né? Depois de uma noite mal dormida, porque quem tem menino pequeno não dorme, né? Repousa, né? 6 horas da manhã nós acordamos, e o Mateus, ele chega na padaria, ele chama assim: papai, vamos passear. Eu falei: você quer passear onde, Mateus? No Big Mais. Mateus, nós não vamos no Big Mais. Onde você quer ir? Eu quero ir na padaria. Quer fazer o que na padaria? Eu quero comprar pão de sal, pão de queijo e pão tatu. Aí a gente chega na padaria, ele pede para a mulher do caixa: me dá um pão tatu. Aí o caixa olha para ele: eu nunca vi um menino pedir pão tatu. Eu falei: é porque você nunca viu esse menino. Vai gostar de pão assim lá longe. Só que hoje de manhã nós acordamos e tinha pão velho em casa. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, aquele frio, né? Aqui em Valadares faz frio com 30 graus, né? 30 graus, a gente está morrendo de frio. Falei: tá frio, Mateus, hoje nós não vamos comprar pão não, nós vamos fritar o pão. Vamos fritar o pão, Mateus, o pão velho? Vamos fritar o pão. Quer não, papai? Quer não. Eu quero pão de queijo. Falei: hoje não tem pão de queijo, hoje tem pão de sal fritinho. Até ele comer, ele ficou reclamando. Depois que ele comeu, ele: papai, delícia. Da mesma forma, você pode comer o pão de cada dia agradecendo, ou pode comer o pão de cada dia reclamando, achando que merecia um pão de queijo,
E Deus está dizendo: o que eu tenho para você hoje é um pão de sal fritinho, meu filho, quentinho, colocado na sua mesa para te alimentar. O Espírito Santo, em 1 Reis capítulo 19, estava lá Elias no Monte Horebe, e a Bíblia diz que uma tempestade que quebrava as montanhas passou. E a Bíblia diz que Deus não estava na tempestade. Depois veio um terremoto, e a Bíblia diz que Deus não estava no terremoto. Depois a Bíblia diz que choveu fogo, e a Bíblia diz que Deus não estava no fogo. De repente passa uma brisa, e de repente Deus fala: Elias, está por aí, meu filho? Nós não temos o poder de dizer para o Espírito Santo aquilo que ele pode fazer. Nós não temos o poder de dizer para ele como ele tem que fazer. Nós não temos o poder para formatar o Espírito Santo. O que nós podemos fazer é permitir que ele entre nos nossos corações, da forma como ele quer entrar nos nossos corações. A maior parte dos crentes buscam retiros e conferências, esperando um batismo, que talvez uma reunião como essa pode acontecer se você permitir. O que talvez você não consiga, é porque existe tantos preconceitos e ingratidões dentro de você, que o Espírito Santo não consegue chegar. Amém? Amém? Fala para quem está do seu lado: o Espírito Santo vai falar com você aqui hoje. Por último, Jesus pergunta para os discípulos, e eu prometo que já estou acabando. Jesus diz assim, os caras viram para ele e falaram assim: ó Jesus, esses caras não estão te recebendo, o senhor quer que a gente ore e caia fogo do céu para matar todo mundo aqui? Cambada de miserável, não abriu as portas para a gente, vamos mandar matar esse negócio, esse povo todo. E Jesus faz a seguinte afirmação: ô filho, vocês não sabem de que espírito vocês são? Eu não vim para matar ninguém, eu vim para salvar. Sabe, a Bíblia diz que um homem que confessou Jesus, recebeu o Espírito Santo selado dentro dele. Amém? O maior tesouro de Deus foi ter selado o Espírito Santo dentro de você. Esse é o maior tesouro de Deus. Qual é o problema? O Espírito está selado, mas nós não sabemos para o que usar o Espírito. Nós recebemos uma ferramenta que não sabemos usar. Tiago disse: pedis e não recebeis, porque pedistes para os seus próprios prazeres. Quer ter comunhão com o Espírito Santo? Pergunta para ele o que ele quer fazer aqui essa noite. Não é o que você quer. Pergunta para ele o que ele quer fazer na sua vida aqui hoje. Você não veio aqui para dizer para ele o que você precisa. Ele sabe. A pergunta é se você está disposto a receber o que ele quer te dar aqui essa noite. Você já perguntou para o Espírito Santo qual é o propósito dele na sua casa? Porque talvez você está dizendo: Espírito Santo, eu quero que o Senhor mude meu marido, eu quero que o Senhor mude minha mulher. E o Espírito Santo está dizendo: eu quero mudar você primeiro. E a gente não colabora com o Espírito Santo. Nós queremos que ele colabore com a gente. Então ele se torna inacessível para algumas pessoas, porque nós não queremos que ele faça a obra dele. Você quer que ele faça a sua obra, e por causa disso ele não vai se movimentar. Um dia, e eu prometo que estou acabando, se você quiser ficar de pé pode ficar. Eu ouvi um cara falando, ele era meio da roça, ele dizia assim: o Espírito Santo é um cara engraçado. Se você pegar uma enxada e começar a capinar um matinho, ele vai lá, pega a enxada e começa a te ajudar. Se você parar, ele para também. Se você pegar de novo, ele vai junto. E ele vai com você à medida que você permite ele ir. Pergunto para você essa noite: por que o Espírito Santo não é acessível para você? Porque talvez você quer que o Espírito Santo seja o seu mordomo, quando na verdade ele é o seu Senhor.
Você quer que Ele faça a sua vontade, quando você tinha que estar dobrado, dizendo: faça em mim a tua vontade, Espírito Santo. Talvez você está aqui dizendo: Deus, eu preciso de um milagre. E Ele diz: eu não preciso fazer um milagre na sua vida, é você que precisa abrir mão daquilo que eu já mandei você abrir mão. E aí eu vou fazer milagre. Talvez você está aqui dizendo: eu quero que o Senhor fale comigo. Ele está dizendo: como? Se você não me busca? Como se você não fala comigo? Como se você não abre espaço na sua vida para que eu possa falar com você? Mas Deus, eu preciso de que o Senhor me cure, que o Senhor precise que o Senhor faça alguma coisa. Ele diz: para quê? Para que você precisa que algo mude na sua vida? Para você dizer que você é o cara? Porque eu não divido a minha glória com ninguém. Deixa eu te dizer uma coisa: talvez se o Espírito Santo fizer o que você está pedindo, no final da história você vai dizer: eu orei e o Espírito Santo fez. Quando o Espírito Santo está dizendo: ei, você tinha que ter morrido, porque a glória é minha, não é sua. Feche seus olhos. Eu te disse aqui antes da gente começar que existem camadas. E eu não sei em qual camada você está. Talvez você tenha rompido em oração, mas não consegue renunciar. Talvez você está renunciando, mas ainda não consegue adorar. Talvez você está dizendo: Senhor, eu já fiz tudo, mas parece que ainda nada aconteceu. E talvez você está dizendo para o Espírito Santo o que Ele deve fazer e formatando. Eu me lembro de 1994, está na história. Canadá, o país mais frio do mundo. Não frio fisicamente, emocionalmente dizendo. Um dos lugares com menos contato físico entre as pessoas era o Canadá. 20 de janeiro de 1944, em Toronto, Deus visitou uma igreja. Um povo frio, duro, rígido. Deus derramou uma unção, uma presença, e todos naquela casa começaram a rir e quebrar aquelas paredes culturais que permeavam a sociedade de Toronto. O Espírito Santo entrou numa igreja, irmão, e literalmente as pessoas caíam em gargalhadas. O povo que não ria nem para se cumprimentar, chorava na presença de Deus, rindo. Sabe por quê? Porque você e eu não podemos controlar o Espírito Santo. Se você quer entrar na presença dele, eu quero dizer uma coisa: você não sabe o que te espera. Mas sabe, eu quero dizer uma outra coisa: mesmo não sabendo o que te espera, vai ser a melhor decisão da sua vida se você quiser. A pergunta é: se você quer permitir que o Espírito Santo toque a sua vida aqui hoje. Se você quer, eu quero que você levante a sua mão aí no seu lugar.